e empresas que também não fazem parte do programa Ali, mas vão ter a oportunidade de conhecer o programa hoje. Gil, vou passar a palavra para você. Ok. Pessoal, ALIs, agentes, empresas, empresários, gestores, né, consultores, Ali, boa noite. Nós aqui, eu estava no Teams, né? Tem lá as pessoas, eu estava acompanhando, então toda hora tá. Então, assim, quando nós temos essa quantidade de empresas respondendo a um chamado do Sebrae, nós só temos que dizer obrigada. Mas nós também temos que, né, reconhecer que o programa ele é aderente àquilo que é a necessidade dos clientes. Eu tenho um carinho muito grande pelo programa Ali, já fui gestora, e de fora, porque eu estou chegando aqui no Alto Tietê agora, né? Eu posso dizer para vocês, ele não sabe o que eu vou dizer, mas Eberton é uma referência no estado em gestão do programa. Então eu digo para vocês, vocês estão em excelentes mãos. Ele cuida do programa, ele cuida do agente, dos agentes e ele cuida das empresas. E isso é o que faz sucesso. Isso é você estar o dia todo identificando qual é a necessidade, qual é a dificuldade, quais são as oportunidades, e isso vai acontecer hoje, essa ação de hoje é reflexo desse trabalho que ele faz. A gente só pode dizer, né, parabéns, viu, Eberton? Parabéns mesmo e obrigada. Gratidão àquilo que você faz. O programa Ali é um programa que ele busca desmistificar o que é inovação. Porque muitas vezes o empresário está lá, pensa que inovação é uma coisa muito complicada, muito difícil, fora da realidade dele. E inovação, na verdade, é o que você faz no dia a dia. Cada vez que você pensa diferente, cada vez que você conversa com alguém, faz um hub como esse, por isso é importante saber lá que produto eu vendo, que serviço eu tenho, para que isso também seja uma forma de inovação dentro da sua empresa e gerar negócios. Porque na hora que você... O que o programa Ali tem de mais rico é trazer para o empresário a consciência do que é a sua empresa. Porque ele faz uma análise profunda dela. E a partir daí, consciente, ele pode tomar decisões sobre aquilo que ele está fazendo que dá certo, as oportunidades que existem no mercado, como o cliente vê a empresa dele, porque agora o novo programa fala muito, né, da jornada do cliente, como é que eu entendo esse cliente para eu inovar e encantá-lo. Então, assim, tudo isso só faz um caldeirão, é uma caldeirada de frutos do mar que eu adoro, né? Um caldeirão de coisa boa para que a gente tenha sucesso. Porque, eu vou sempre repetir, Sebrae é meio, Sebrae não é fim. Nós só brilhamos se cada um de vocês brilharem. Esse é o nosso papel, fazer com que vocês brilhem, né? Fazer com que os pequenos negócios sejam referência no nosso país. Esse é o trabalho do Sebrae. A isso nós estamos dedicados. Então, conto aí com a equipe do Alto Tietê para fazer vocês irem muito longe. Muito, muito obrigada. Valeu, Gil. Muito obrigado aí pelas palavras. É sempre bom poder contar com o seu apoio para as loucuras aqui que às vezes a gente pensa, né? E colocar em prática, e você sempre apoiando a gente, orientando da melhor maneira. Muito bacana, Gil. Agora eu vou pedir para os agentes locais de inovação abrirem as câmeras aí, só falar o nome bem rapidinho, porque de fato são eles que fazem aí tudo acontecer. Todos estão aqui com a gente, né? Todos estão acompanhando esse bate-papo com a gente. Se vocês puderem abrir a câmera, só dar um oi para o pessoal aí, por gentileza, falar o nome, por gentileza. Não sei se todas as empresas já conhecem vocês, né? E aí a gente poderia começar por ordem alfabética, né? Dos nossos ALIs. Não sei se a Cecília está por aí. Estou aqui. Boa noite a todos. Sou a Cecília. Aqui estou como agente local de inovação. Boa, Cecília. Depois temos a Dalila. Opa, da Dalila acho que deu uma travadinha. Enquanto a Dalila se restabelece ali, vou pular, vai, a questão da ordem alfabética, eu vou para a Sandra, que já está com a câmera aberta aqui, pode ser?
Nossa, quanta honra. Normalmente eu sou a última, né? Por ordem alfabética, eu sempre fico por último. Gente, boa noite. Meu nome é Sandra, eu sou agente local. Fiquei bem feliz de ter uma pessoa aqui que ainda não vi a carinha dela, que é a Kátia, do Colégio Eduque. Minhas filhas estudaram lá. A minha filha mais velha, inclusive, estudou com o filho dela lá. Fiquei feliz de saber que ela está aqui. Ainda não vi a carinha dela por aí. Tá? Boa, Boa Sandra. noite, gente. Obrigado, viu? Ó, vou passar agora para a Márcia, que está aqui com a gente também. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço aí a todos que estão aqui participando da reunião. Eu também sou agente local de inovação e qualquer dúvida, conte comigo, pode escrever no chat que eu vou acompanhando, tá bom? Boa, Márcia, muito obrigado. Próxima, a Larissa. Tá vendo que eu quebrei toda a questão, né, de ser por ordem alfabética. Pode ser, Lari, você? Larissa? Pode. Consegui, gente. Não estava conseguindo habilitar meu microfone. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí, todo mundo, pela participação. E eu sou a Larissa, também estou agente local de inovação aqui no Alto Tietê e estou à disposição para ajudar no que vocês tiverem de dúvida. É só mandar no chat ou me mandar mensagem. A gente vai ter um ótimo encontro aí pela frente. Obrigada, gente. Boa, Larissa. Obrigado, viu? Fernanda? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Fernanda, também estou como Ali, igual os demais. É um prazer estar com vocês. A gente está muito feliz aí com o número de pessoas presentes, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Bom encontro. Boa, Fer, muito obrigado. A Dalila está conseguindo falar agora, vamos ver se dá certo, senão a gente... Agora foi. Agora foi. Boa noite, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou a Dalila, sou agente local de inovação também. Também estarei com vocês aqui no chat e aproveitem o conteúdo de hoje, sejam muito bem-vindos. Espero que o conteúdo seja proveitoso para todos nós. Obrigada. Boa, Dalila, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Janaína. Opa! Boa noite, pessoal. Meu nome é Janaína. Estou muito feliz também de estar aqui. Sejam muito bem-vindos e a casa é de vocês. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Obrigada, pessoal. Boa, Jana. E para fechar o time aí do Ali no Alto Tietê, né? Nossos 8 agentes locais de inovação, eu vou passar para o João, o único menino aqui, né? O único menino. Bom, bem-vindo aí todo mundo. Muito legal ver bastante carinho aí, quanto empresário reunido. Eu sou agente local de inovação também, tô com essa turma aí boa. E também, igual a Gil falou, na missão de desmistificar a inovação e ajudar nos processos das empresas. Valeu aí, gente. Boa, João. Muito obrigado, pessoal. É muito prazeroso aí fazer parte desse time junto com vocês. Temos agora, pessoal, vamos correr porque o tempo é curto e a gente tem bastante conteúdo para passar para vocês. Eu vou pedir, até para a gente vai mostrar uma apresentação, se vocês puderem desligar a câmera, até para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver a apresentação, depois a gente abre de novo e manter os microfones desligados. Eu vou passar a palavra agora para os nossos 2 colegas aqui do Sebrae, que também fazem parte da equipe do Ali. Eles vão estar junto com a gente, né, nesse processo, acompanhando as empresas que fazem parte do programa Ali. Então, possivelmente, aí nos próximos dias, vocês vão ter contato ou com o Rogério ou com o Márcio, né, que são os 2 consultores que fazem parte aqui da equipe do Sebrae. E eu passo a palavra agora para os meus 2 amigos aqui, para o Rogério e para o Márcio, que vão falar sobre os pontos importantes do planejamento para 2021. Boa tarde, Eberton. Boa tarde a todos, Giovanda, meus amigos, colegas do Ali e a todos os empresários. Eu sou o Márcio, eu trabalho aí na equipe do Sebrae Alto Tietê. Muito feliz por estar com vocês. E a gente já continua já com a apresentação. Acho que eu vou deixar o Rogério se apresentar antes de entrar com o tema, né, Tom? Já vai entrar na apresentação depois, certo? Isso. Legal. Então, Rogério, só para não ser pego de surpresa aí na metade da minha apresentação, fique à vontade, meu amigo.
Muito obrigado, Márcio. Boa noite a todos e a todas. É prazeroso demais estar nessa reunião aí, junto com os agentes, junto com os colegas aqui do escritório e especialmente junto com as empresárias e empresários que estão nos acompanhando aí. Já já eu volto para dar continuidade. Agora é com o Márcio para dar o primeiro recado. Legal, gente. Obrigado, Rogério. Eu vou compartilhar a tela com vocês, só um momentinho para carregar aqui. Por favor, Eberton, na hora que aparecer, se me dá um toque. Beleza, tá aparecendo aqui, mas não em modo apresentação ainda. Tá, só que isso, minimiza aí. Acho que Não, eu compartilhar tá invertido aqui. É. Perdão. Ele compartilhou, mas é que eu tô com duas telas, é por isso, tá? Agora saiu. Acho que agora vai, Tom. Agora foi. Legal. Gente, eu pretendo falar entre 25 e 30 minutos. Tom, por favor, pode me dar um break aí, tá tranquilo. Eu sempre digo que eu não consigo ver inovação separado de marketing de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho formação eu sou administrador de formação, e a gente acaba vendo um pouco de tudo na administração, né? Depois a gente, pelo interesse, pela vivência, pela necessidade, até profissional, a gente acaba buscando uma especialização. E eu fui buscar nessas áreas, até porque eu gosto, sempre gostei de tecnologia e inovação, fui buscar marketing pela demanda de mercado mesmo, né? É uma área bastante requisitada, e pessoas, eu acabei assumindo numa época da minha vida um cargo de liderança, e eu percebi a necessidade de buscar esse tipo de qualificação, e eu descobri que servia profissionalmente, mas muito para a minha vida pessoal, né? Como se relacionar com amigos, familiares, e até mesmo dentro de casa, com os mais próximos que dividem a casa conosco. Então, eu espero trazer um pouquinho, nesse tempo que eu tenho aí, algumas reflexões. Pelo tempo é impossível a gente desdobrar o assunto em vários aspectos, mas eu gostaria de dar pelo menos uma noção do que nós temos a vontade e o interesse em entregar para vocês. Tudo bem com o som, Tom? Tudo bem com a apresentação? Tudo sim. Legal, obrigado. Então, eu vou continuar aí. Como eu disse, inovação, marketing e pessoas. Então, eu vou dar um apanhado geral aí para vocês, e tomara que a minha ideia original, quando eu pensei na apresentação, eu consiga entregar tudo para vocês. Vamos lá, vamos começar com a questão de comportamento, né? Para quem não conhece, o Peter Drucker talvez considerado aí o pai da administração moderna. Ele já dizia que cultura come estratégia de café da manhã. Então, quando eu falo em cultura, o que eu estou falando? Eu estou falando daquelas regras formais da empresa, aquele conjunto de crenças e valores que todas as empresas costumam ter, e elas são muito importantes. Então, será que o seu planejamento e aquilo que você pensa para a empresa, ele consegue ser implementado? Ou a cultura está tão forte, enviesada, e está arrastando a sua empresa muito mais pela cultura organizacional já implementada ou pela questão do planejamento que você está impondo? Olha que interessante, né? O que faz mais peso na sua empresa? A cultura que está instalada ou o planejamento? Este é o ponto que eu queria chegar. Então, será que o planejamento está de acordo com a cultura empresarial ou pode ser mudado? Então, a gente começa a refletir muito sobre isso e entender o peso que isso tem dentro de qualquer estrutura empresarial e organizacional. E falar aqui de comportamento, não sei se algum já fez ou conhece, seria legal colocar aí na apresentação quem já fez, que é o Empretec. É um curso que eu fiz lá em 2006, ele realmente teve um impacto grande na minha vida. Para vocês terem ideia, quando eu fiz o Empretec, eu era funcionário público de carreira, trabalhava numa prefeitura, eu acabei tendo a oportunidade de fazer o Empretec, tive contato com o Sebrae lá naquela época, 2000, 2001, 2002, até fazer o Empretec em 2006. Então, o Empretec ele acaba se baseando, através de um estudo do estudioso do comportamento humano chamado David McClelland, e ele chegou à conclusão de que empreender é comportamento. E são 3 grupos
de comportamentos que são muito importantes para o sucesso de qualquer empresa. Então, tem um grupo realização, um grupo planejamento e um grupo poder. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, e eu não vou entrar em cada assunto desse, porque só aqui eu já não conseguiria falar em 30 minutos, mas assim, pensa na seguinte situação. Conjunto realização, que nota você talvez se daria de 1 a 10 como busca de oportunidade e tomar iniciativa, como correr risco calculado, e assim com os demais. Por exemplo, planejamento. Você estabelece meta clara para a sua vida? 2021 já está planejado? O que você pensa para 2021? Você vai passar férias? Ou você está pensando só no aqui e agora, né? Está vivendo o momento presente, porque realmente numa situação que não permite pensar no futuro, embora todos nós devamos, né, pensar muito no futuro aí, como estratégia da empresa. A empresa tem que ter onde chegar, e o Rogério vai chegar nesses índices que são importantes para qualquer um, né? Pelo menos para ter uma métrica para saber se está indo bem ou mal. E conjunto poder, persuasão, rede de contato, independência e autoconfiança, principalmente no meio de uma pandemia como estamos vivendo. Então, o que eu quero trazer aqui nesse momento são reflexões. E esses são os comportamentos necessários para o sucesso de qualquer empresa. E aqui vai muito além. Você primeiro vive na vida pessoal os comportamentos, replica em qualquer outra coisa. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa comprometida, você vai ser uma pessoa comprometida na vida pessoal e na empresarial. Se você é uma pessoa que busca informação, você vai replicar isso também na sua empresa. Então, é interessante conhecer. Eu já convido todos, assim que tiver a oportunidade, assim que abrir o Empretec aí nesse ano, para que nós possamos ter um contato próximo e estar fazendo esse curso aí, que é espetacular, né? É um seminário, na verdade. Então, falando aí procurando amarrar o conceito de inovação, marketing, pessoas, olha só que interessante. Isso é um gráfico interessante que as pessoas sempre falam muito. Pessoas, processo e produtos. Tem um programa no canal History, do Marco Limones, ele fala muito isso, que é um bilionário, tem mais de 4 bilhões de dólares, é um sócio de várias empresas, e eu recomendo muito o programa dele, chamado Sócio, e ele bate muito nisso. E a grande verdade é que a cultura organizacional vai ser uma peça central quando você pensa em pessoas, processos e produtos. Então, quando as pessoas são bem contratadas, bem treinadas, desenvolvidas, elas criam processos bons, elas começam a atender bem o seu cliente, mantêm o estoque limpo, conseguem entender a necessidade do cliente e ser uma pessoa com iniciativa para resolver os problemas. E quando as pessoas são bem contratadas, desenvolvidas, treinadas, né, com processos claros e bem definidos, os produtos tendem a ser bons, seja produto físico, ou seja, para quem trabalha com serviço, que também é muito importante, e num contexto geral, vamos chamar de produtos. E aí é uma brincadeira aqui, né, eu que era moleque lá na década de 80, gostava do joguinho Pac-Man, aí você imagina a cultura devorando todo o seu planejamento, né, crescimento, desempenho, execução, inovação, a mudança. Mas se você não trabalhar a cultura empresarial junto com as pessoas, você acaba tendo dificuldade em você implementar as suas estratégias, porque a cultura vai devorar, assim como no exemplo que eu dei lá, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã, segundo o Peter Drucker. Então é uma brincadeira que eu fiz aqui para dar uma descontraída. Tô na velocidade que eu falo, tá tudo legal, tá ouvindo bem, não tá cortando? Por aqui sim, Márcio. Se alguém tiver com alguma dificuldade de ver a apresentação ou o áudio do Márcio, dá um toque aqui, mas acho que algumas pessoas estão sinalizando que está tudo ótimo. Obrigado. Então, gente, como a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas, está falando de inovação em marketing, eu gostaria que tivéssemos uma reflexão sobre esse slide. Existe um desenho, eu sempre cito ele porque é uma referência, né, lá da Pixar, que fala sobre as emoções. Então, você tem lá uma emoção básica, medo, né? Você tem ali uma proteção de perigo real ou inconsciente. O duro que, normalmente, nós, seres humanos, temos uma capacidade absurda de criação, somos muito inventivos e criativos. E, muitas vezes, o medo tem muito mais a ver com uma criação, né? Com aquela ansiedade, que acaba sendo uma coisa ruim, imaginando o que vai acontecer de pior. Talvez em algum momento da história isso foi interessante, porque você vivia com medo, que você saísse da caverna, né? Ou você morava no meio da mata, um bicho maior que você, com presa grande, pudesse devorar. Mas a gente trouxe isso de uma maneira muito forte, a gente vive hoje no mundo moderno com medo de tudo. É medo da economia, da segurança, talvez de faltar alguma coisa em casa, essa questão do desemprego. Então, entender se você está vivendo no medo ultimamente, e a gente vai entender o porquê, daqui a pouco eu vou explicar, fazer a amarração. Alegria, né?
relacionado com prazer e felicidade. Tristeza, a questão do ânimo. Gente, o que é importante uma parada, subiu muito o índice no mundo inteiro, principalmente no Covid, da questão de você ter muita tristeza, e a tristeza em excesso acaba virando aí, no estado clínico, né, depressão. Então, tomar cuidado. Não confundir, e se for o caso, procurar ajuda médica, é um caso bastante sério. Eu mesmo já perdi amigos, né, e familiares que cometeram suicídio. Não se deve falar muito sobre o tema, mas é uma questão importante. Uma coisa é você estar triste, outra coisa é você viver na tristeza. Então, tomar cuidado, que tristeza faz parte momentâneo, mas até que ponto você está na tristeza? Então, entender, segundo os dados mundiais, e que muita gente está vivendo na tristeza profunda. Raiva e nojo, então são as emoções básicas, retratadas no filme Divertidamente, que eu recomendo que vocês assistam para quem não assistiu. Todos nós passamos entre uma emoção e outra. Avalie qual emoção você está vivendo ultimamente. Se for o caso, pegue um caderninho e anote, e tome cuidado e vigie isso. Por quê? Porque normalmente isso vai influenciar no seu estado. É assim que você vai tratar a sua equipe, você vai tratar o seu cliente, você vai tratar as pessoas em casa. Então, preste atenção qual emoção você está vivendo e toma cuidado. Eu andei fazendo exercício pessoal e eu senti que a minha vida melhorou muito depois que comecei a mensurar esses resultados. E aqui, entender o porquê que você faz o que você faz. Tem um estudioso aí, né, o Simon Sinek. Por que você abriu a sua empresa? Então, normalmente a gente empurra um produto e serviço para o cliente, e deveria ser o porquê. A pergunta seria, por que eu faço o que eu estou fazendo? Eu estou desempregado, não sei o que, tudo bem, eu entendo isso. Mas por que o cliente compraria o seu produto? O que você muda na vida dele? O que você agrega de diferencial competitivo para o mundo? E a gente tem que começar a pensar de maneira global. Eu sei que a gente tem a conta para pagar e a nossa vida está correndo, aquela coisa toda, mas cada vez mais as empresas precisam criar o que a gente chama de brand, né? Aquela coisa que lembra por que eu vou comprar da sua empresa. O porquê, no que você se destaca, no que você se diferencia. Você cuida das pessoas, você cuida do planeta, né? Da questão ambiental, você cuida de alguma organização social. Então, comece a pensar desse sentido mais profundo do negócio do que no produto e o serviço em si. Então, acabe sendo também criar uma missão, né? A gente fala de marketing, missão, visão e valores bem definida, e isso também vai nortear a sua empresa como um todo, desde o planejamento estratégico, que a gente pode falar um pouco mais para frente em outros momentos, até a questão de você contratar um funcionário baseado, né, um empregado aí baseado na sua missão, visão e valores da empresa, para contratar a pessoa certa no lugar certo, que esteja alinhado com o que você deseja para a sua vida e para a sua empresa. E aqui, falando de pensamento, né, diante de tudo que está acontecendo, dessa crise terrível que nós estamos passando, a última pandemia que nós passamos foi lá na gripe espanhola, já faz 100 anos, e talvez uma tragédia econômica, vamos chamar assim, né, com empresas fechando, algumas delas ficaram 5, 6 meses de portas fechadas, o pessoal do turismo sofrendo bastante, o pessoal da alimentação fora do lar, que restaurantes, lanchonetes sofrendo muito, e a questão é, você está focado no problema ou na solução? Então, isso muda muito a forma que você vê os negócios, a forma que você vê a sua vida. Então, isso vai fazer muita diferença. E tem outro livro, né, chamado Mindset, ele fala muito sobre isso, e a capacidade de você conseguir entender que o pensamento forma o resultado que você está buscando. Então, existe uma ideia de que pensamento, né, o que você pensa, vai transformar num sentimento. Se você está pensando numa coisa boa, vem um sentimento bom, está pensando numa coisa ruim, vem um sentimento ruim. E o pensamento transforma em sentimento, ação. Então, olha só, pensamento, pensa uma coisa boa, o sentimento é bom, a ação tende a ser boa e o resultado tende a ser bom. Então, por isso que eu trouxe lá as emoções básicas. Será que você está vivendo na raiva? Será que você está vivendo na tristeza? Então, tomar cuidado e vigiar os pensamentos. Então, você sempre ter um mindset aí, que é uma forma de chamar um pensamento de crescimento, né? Que crê no desenvolvimento da inteligência e habilidade, que busca aprendizado, abraça desafio, vê esforço como caminho de excelência, então enfrenta problemas com entusiasmo. Então, a gente brinca que só tem um grupo de pessoas que não tem problema. E aqui da minha casa eu consigo enxergar, é um pessoalzinho que mora ali no cemitério. Eles não têm problema nenhum, os problemas deles acabaram. Então, todo mundo tem problema. Então, não adianta focar no problema, vamos focar na solução. Então, é uma questão de mindset também, de estrutura de pensamento. É óbvio que não adianta ficar com essa
estratégia toda de falar em mindset, de falar em crescimento, falar em felicidade, desenvolvimento, sem ter metas claras. O Rogério vai entrar nessa parte, isso aqui é o modelo de gestão de excelência. Não vou entrar aqui, mas eu só trouxe para mostrar que as coisas precisam, sim, estar estruturadas atrás de uma meta clara e factível. Então, ali aparece bem destacado o resultado que você busca. Então, nada é por acaso, sempre buscando o crescimento da sua empresa, pensando no cliente, na sociedade, na liderança, aí você pensar no processo, nas estratégias e nas pessoas que estão envolvidas. E olha só que interessante, como eu estava dizendo lá que eu ia falar de inovação, marketing de pessoas, uma pergunta interessante. Então, até para eu tomar um gole de água aqui, o pessoal quiser falar no microfone ou quiser escrever. O povo brasileiro é inovador ou não? E aí, Tom? A necessidade faz a lebre correr, né? Mas é inovador ou não? Essa é a questão. De maneira geral, é uma coisa nata do brasileiro ou não? Com certeza, sim. Sim? Sim, sim, Tá. sim. Legal. Gente, talvez, e aí eu vou desmistificar um pouco as coisas, talvez estamos confundindo criatividade com inovação, ok? O brasileiro ele é bastante criativo, mas do ponto de vista de empresa, empresarial, de gestão de negócio, ele é pouco inovador. Ele é muito pouco inovador. Você vê que poucas inovações surgem no Brasil. Então, quando você pensa, mesmo nas startups, poucos surgiram e fizeram sucesso aqui. Quando você pensa em desenvolvimento de produtos, novos produtos ou melhorias, pouco surge aqui. Vou dar um exemplo bastante clássico. O mundo científico, na época, reconhecia Santos Dumont, né, como o pai da aviação. Qual empresa que foi criada por brasileiro de aviação na época de Santos Dumont, ou logo depois? Ou qual delas é referência hoje em aviação, uma empresa brasileira? Então, parece um exemplo bobinho, mas a gente vai começando a ter a ideia de que o brasileiro é bastante focado na criação, mas não na inovação. E aí vou mostrar a diferença para vocês, ó. Existe um manual chamado Manual de Oslo, que trabalha bastante isso, focado. Então, ele vai falar que é uma questão de implementação de produto, processo, método, de marketing organizacional, que novo ou significativo melhorado. Mas o mundo da gestão de negócio, ele trabalha muito mais baseado no que o ex-presidente Ernest Gundlin dizia, que é uma ideia implementada com sucesso, que reproduz resultado econômico. Olha que interessante, eu vou repetir. Então, inovação é uma ideia implementada com sucesso, que reproduz resultados econômicos. Então, a ideia de inovação é uma criação que ganha mercado e gera dinheiro. Então, quando você implementa alguma coisa, substancialmente, ele tem que melhorar algum ganho dentro da sua empresa. Então, a ideia da inovação é que ele dê resultado econômico. É essa a diferença principal entre criação e inovação. Ficou claro para todo mundo? Ficou sim. Obrigado, viu? Então, eu vou continuando aqui para o meu amigo Rogério falar. E olha só, mais uma pergunta. Por que inovar? Alguém se atreve? Já que o brasileiro gosta de criar, mas é importante inovar ou não é importante inovar? Isso é uma pergunta interessante. Talvez seja uma pergunta retórica para a maioria, né? Mas a pessoa vai falar, inovar para não ficar atrás da concorrência, inovar porque o cliente enjoa daquele produto ou serviço, né? Se o cliente vem no meu restaurante sempre o mesmo prato, a mesma bebida, ele não volta mais, que uma hora ele cansa. Inovar na fachada, porque chega uma hora que não chama atenção. Então, você começa a pensar em inovar para não ficar para trás, para fazer coisas diferentes, para avançar, né? O ser humano ele vem criando estratégias de inovação em produtos e serviços e melhorando a saúde. É um item muito raro e caro para a gente, e a gente percebe que pessoas morriam no começo desse século com coisas básicas, com gripes, talvez aí que aumentava a febre, a pessoa não tinha um remédio para tomar no começo do século. Então, vários de nós temos relatos de avós ou tios mais distantes aí que qualquer coisa levava a óbito. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos medicamentos. A gente pensa, eu gosto muito de esporte, se você pegar as Olimpíadas lá na década de 50, quando você pensa em salto em altura, quando você pensa em corrida, se você comparar as marcas e o que eles faziam, por exemplo, naquela época que é feito hoje em dia, é uma coisa inacreditável, nem parece o mesmo esporte. Eu falar do vôlei como referência, que eu acho fantástico. Então, assim, sempre inovar para não ficar para trás. E aí, algumas dimensões da inovação, como já foi dito muito bem pela Gil, aí, pela Dalila, se eu não me engano, alguma gente, o Everton, me desculpe se eu esqueci,
que inovação é uma coisa que dá para fazer sem investimento alto. Às vezes está ligado só no processo, às vezes está ligado na questão de você apresentar o produto, ou mesmo o marketing, uma estratégia muito bem clara e está na mente de todos nós, é o mais que a Havaianas, por exemplo, aquele chinelo, né, que se apresentava durante muito tempo uma coisa para um público de classe, vamos dizer, com menos capacidade de pagamento, né, um pessoal que não tinha muito dinheiro, e hoje em dia é uma coisa descolada, uma coisa cool, né, que tem em shopping, que eu já vi chinelo de R$600, então imagina só, sandálias que custavam R$30 no máximo, hoje sendo vendida por 600, e talvez tenha até mais caro, com pedrinhas Swarovski e tudo mais. E na organização como um todo, então você começar a implementar processos organizacionais, tem uma estrutura definida, você começar a entender a empresa como um organismo vivo mesmo, e entender qual é a função de cada um lá dentro. Então, a ideia é essa, que eu estava dizendo assim, essa inovação é tão importante porque as empresas não inovam. Então, a gente já sabe que é importante, e por que não inova, se é tão importante? Eu imagino que todos vocês que estão aqui já estão em outro patamar, já buscaram o Ali, já estão aqui, e nós somos muito felizes por vocês estarem aqui. Então, talvez vocês já estejam no outro patamar, mas talvez tenham passado por esse processo. Medo, né? Gosto das coisas perfeitas, enquanto não está perfeito, eu não vou fazer, porque eu não sei o que vai ser. Não vou contar minha ideia, porque alguém pode copiar. Isso é um grande erro, porque está todo mundo tão preocupado em fazer o seu, que isso não vai refletir na sua empresa. Pensar que inovação é apenas tecnologia e modernidade, então a gente já derrubou, mito, então pode ser marketing, pode ser processo, pode ser tradicional, pode ser produto. Então, inovação é muito além de você trabalhar com tecnologia, mas também tecnologia. E a inovação, ela pode trazer soluções simples, mas que facilita a vida do cliente. Olha só esse exemplo de cadeira. As mulheres costumam usar bolsas, né? Alguns homens também usam, sem problema, mas sempre uma dificuldade de colocar a bolsa porque ela cai, ela escorrega. Olha só que tranquilo que é fazer isso. Então, isso é uma inovação. Ganhou o mercado. E algumas fazem inovação. Talvez no futuro possamos conversar sobre isso também. Isso aqui é uma ideia do Design Thinking, não dá para abordar com detalhe, mas eu gostaria que vocês conhecessem o conceito do Design Thinking e da ferramenta chamada diamante duplo. Então, aqui, imersão, quando você entende o problema, depois você faz uma análise, você tira ideias, prototipa, que é o que o Ali faz com vocês, e aplica, que a gente chama fase de desenvolvimento. Então, é uma oficina aí, muito interessante. Eu gostaria de recomendar para vocês, talvez no futuro, aí, para a gente conseguir aplicar, que os resultados são muito bons mesmo. Eu gosto bastante de aplicar com vocês. Essa é a ferramenta do diamante duplo, para a gente conhecer um pouco que tem ferramentas, e a ideia de tudo que é feito hoje é utilizar o ser humano como centro das coisas. Então, tudo que você faz, você pensa no ser humano como centro. Então, é design centrado nas pessoas, no humano. Então, olha que interessante. A ideia aqui, é uma cor da cesta. Seria, olha, eu preciso de ajuda, eu aceito ajuda. A outra é, não quero ser incomodado, eu compro sozinho. Para evitar, naquela coisa de loja, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E toda hora que passa no corredor, alguém oferecendo ajuda. Chega uma hora o cliente fala, puxa vida, que chato, eu vim aqui, ele quer ser prestativo, mas está sendo um grande chato. Então, isso é um tipo de inovação centrado na experiência do ser humano, simples de fazer, porque a pessoa só gastou uma etiqueta. Então, a gente vê que não tem realmente investimento grande para estar sendo feito e é considerado uma inovação interessante para muita gente. Olha só, imagina quem está no supermercado, eu quero comprar um abacate, ou aqui um avocado, né? Não sei, mas está muito grande para ser avocado, abacate. Não está maduro, está um maduro firme e está um maduro macio. Então, eu consigo identificar através de uma etiqueta como o abacate está. Quanto isso custou para fazer? Né? O preço da etiqueta. Então, é bastante acessível. Então, isso também é considerado inovação e é a inovação centrado no ser humano que facilita a vida das pessoas. Olha que interessante. É um quadro daquele Encontre o Wally, né? Acha o Wally, aquela pessoa que veste a camiseta vermelha listrada de branco, né? E a pessoa fica na cadeira, paciente lá do dentista, olhando para o teto e fica procurando o óleo, onde está o óleo. Então, olha só que interessante, não fica vendo um teto branco, aquela luz chata no olho. Então, passa a ser uma experiência centrada nas pessoas. E quando você fala de inovação, quanto custou para fazer? Então, é uma coisa bastante fácil.
E tudo surge com o entendimento do cliente. Quem que é seu cliente, né? O que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, o que ele ouve, quais são as dores e necessidades dele. Então, quando você pensa em inovação, em marketing e pessoas, você tem que entender tudo isso aí. Senão fica muito vaga a questão de inovar e de fazer um marketing realmente centrado nas pessoas. Então, o que nós buscamos hoje em dia é você trazer um produto e conseguir prototipar da melhor maneira possível. E quando eu falo em prototipar, você pode fazer uma encenação do tipo teatro, você pode prototipar serviço, você pode fazer um storytelling, né? Fazer desenhinhos, quadrinhos do tipo gibizinho, Turma da Mônica, você pode fazer um produto inacabado, mesmo que ele fosse feito para testar para alguns clientes prêmios ou VIPs, para ver o que eles pensam, o que eles consideram do seu trabalho. E a experiência do usuário é isso, gente, olha só. Quem pensou o design dessa passagem, dessa cancela, não perguntou para o cliente o que ele gostaria. Então, as pessoas passam por fora e cortam a grama, né? Acabam amassando a grama. Quantas vezes vocês já viram isso nas praças públicas? Quantas vezes? Porque não foi pensado no ser humano, foi pensado em cima de uma prancheta de computador, né? Foi feito um desenho não perguntando para o cliente o que ele realmente gostaria que fosse. Então, é sempre interessante pensar sempre nas pessoas. Isso aqui eu já falei. E nunca fugir muito do que você faz. Isso com cautela. Você inova, mas não fuja muito. O McDonald's, durante um tempo, começou a inovar e trazer produtos saudáveis para o portfólio dele. E começou a divulgar maciçamente. Logo depois disso, as vendas do McDonald's no mundo inteiro começaram a cair. E o que é interessante? Começaram a cair porque o público-alvo do McDonald's gosta do fast food, gosta daquela comida realmente que não é muito saudável e gordurosa, e come de maneira consciente. Ele sabe que faz mal, ou ele sabe que não é tão saudável, vamos chamar assim, que fica melhor. Mas qual que foi a grande sacada? Eles ainda têm a saladinha, eles ainda têm lá um produto um pouco mais saudável, com a maçãzinha para criança, mas o fato é que ele não dá muita atenção, pelo menos do ponto de vista de marketing, ele não fica divulgando isso exaustivamente, mas ele tem no portfólio. Então, entender o cliente é bem interessante. E trazendo tudo isso, falar um pouco de tendências. E o pós-Covid, como que vai ser? O que espera? O que não? Gente, tudo que nós falamos aqui até agora são conceitos, né? Muita coisa nós vivenciamos, todos nós aqui do Sebrae, que está falando com vocês, já tivemos empresas, sabemos como que é duro o dia a dia. Então, a gente é bastante honesto no sentido de que não existe uma afirmação certeira 100%. Muita coisa no Brasil vai depender da vacina, se a vacina vem logo ou não, se vai ser suficiente ou não. Boa parte do mundo já está adiantado com a vacina. Nós ainda começamos agora, essa semana passada, né? Mas não dá para cravar nada. Talvez a gente tenha que esperar um pouco. Esperar quanto? Não dá para cravar. Decisão política influencia muito a economia brasileira. Hoje teve a posse do governo americano, né, o novo presidente Biden. A gente não sabe até que ponto isso vai nos afetar ou não. Os Estados Unidos é um parceiro importante comercial, mas eu sempre sou muito otimista com relação à economia, baseada na recuperação pós-crises. Se você pegar a crise lá da gripe espanhola, vamos dizer assim, a decorrência de pós-economia, normalmente as economias voltam no que a gente chama de crescimento em V. Ela cai drasticamente, muito forte, e sobe muito forte. Então, isso aconteceu nas outras crises. Isso foi uma tendência lá, logo depois da quebra da Bolsa de Valores de 29 nos Estados Unidos, logo depois ali na Primeira Guerra, antes na Primeira Guerra também foi um fato parecido, lá em 19, depois na década de 40, no começo, aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial, também foi muito parecido. Sempre volta em V. E estudos indicam que quando as pessoas ficam confinadas, como nós ficamos esse ano inteiro, as pessoas tendem a sair da crise e a gastar. Então, elas consomem produtos, elas talvez tenham o sentimento de, puxa vida, eu podia ter morrido, ou podia ter sido pior, eu podia estar desempregado. Então, realmente, as pessoas saem e consomem mais. É uma tendência que acontece durante 2, 3, até 4 anos pós a crise. Mas, gente, bastante sincero, tá? Não dá para cravar nada do que vai acontecer, porque realmente a gente depende de alguns fatores que influenciam a economia do país. Vai ter vacina ou não vai? Até que ponto chega para todo mundo? A questão política vai interferir ou não vai interferir? Seja política nacional ou internacional. Mas eu, particularmente, sou otimista, eu acredito que ela volte em V. Vamos torcer que as coisas saiam da melhor maneira possível. E como tendências do que pode acontecer pós-Covid.
pós-Covid, tá? E nós já percebemos muita coisa, ó. Necessidade de digitalização. Gente, tem que estar no mundo digital, tem que usar plataformas, nuvem, tá nas redes sociais, ser um pouco mais que a gente chama de omnichannel, tá em várias plataformas e tendo contato com o seu cliente. Criação de experiências que podem ser vividas à distância, e aí a inovação vai trabalhar muito forte com relação a isso. Valorização de iniciativas locais. O que seria isso? Você valorizar o produto local, o serviço local, você comprar, por exemplo, de produtores locais que vendem até 50 quilômetros, existe uma tendência aí, até talvez possa ser explorado. Então, como trazer isso perto? Rompimento de estrutura rígida, agilidade. Então, aquela coisa que você tem muita hierarquia, muita organização que é muito longe entre a pessoa que está no cargo mais baixo e o gerente. Então, assim, transformar estruturas de maneiras mais rápidas, talvez elas sejam mais horizontais, com menos estruturas até chegar no topo. A comunicação é uma coisa muito difícil em qualquer organização. Então, entender a comunicação e romper algumas estruturas muito rígidas, e a palavra-chave é agilidade pós-Covid. Flexibilização nas relações de trabalho e consumo, a gente já começa a perceber aí pós-Covid, até a questão da reforma trabalhista, algumas coisas, talvez saiam mais algumas coisas, talvez algumas reformas relacionadas também à questão de impostos e tudo que envolve, então vamos ver o que sai aí. Percepção do propósito como diferencial competitivo, trabalha muito o que eu disse lá no Simon Sinek, né? O Sinek, qual é o seu porquê? Por que você está nesse ramo? Por que você vende o que você vende? Qual que é o seu diferencial competitivo? Vai ser muito forte e demanda pelo desenvolvimento de soft skills. O que seria soft skills, gente? Quando eu trouxe lá o Empretec para vocês, aquele comportamento que pode ser trabalhado, né? Então, soft skill tem que estar mais ligado com aquele jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de fazer. Então, hard skill seria a ferramenta, o soft seria ligado a software, né? Aquela coisa que seria intangível. Então, como que você se comporta diante de uma crise, diante de uma situação difícil, ou diante de uma concorrência que a cada dia é mais acirrada. E aí, gente, eu vou trazer para vocês, já estou terminando, mais 1 minuto no máximo. Existe uma ideia chamada effectuation, na verdade, aí é um trabalho desenvolvido por uma indiana chamada Sara Sarasvati, como você sair em momentos circunstanciais. O Tom já deu uma entrada aí, né? Dizemos que nós estamos num momento VUCA, que é volatilidade muito grande, incerteza muito grande, um mundo muito complexo e um mundo muito ambíguo. Ninguém crava o que é certo e o que é errado hoje em dia com 100% de clareza. E como agir diante de um mundo VUCA? A ideia é assim, ó, faça com que você tenha em mãos. A ideia do effectuation é você abrir a geladeira e fazer um prato delicioso do que tem dentro da geladeira, com o que tem dentro da geladeira, sem precisar fazer uma lista enorme, com uma receita e sair comprar e depois voltar. É você abrir a geladeira ou abrir o seu armário e fazer o que você tem. Então, usa o que você tem em mãos para fazer o que você tem que fazer. Então, a ideia do effectuation. Aceite que algumas perdas são inevitáveis. Você não tem controle de tudo que você faz na sua vida. Então, algumas coisas vão escapar do seu nível de controle. Então, vai fazer parte perder em algumas situações. O empresário tem que estar preparado para isso. Segundo o meu amigo Rogério, aproveite o limão e faça uma caipirinha, né? Mas quem não gosta, toma limonada, né, Rogério? Mas a ideia é que aproveite uma situação ruim, uma situação não muito vantajosa para você, inove, seja criativo, faça de maneira diferente. Então, será que dá para fazer isso? Será que dá para aprender depois e levar uma rasteira aí? Será que dá para fazer diferente? E você nunca sai da mesma forma depois de uma experiência. Então, você sai melhorado. É o que a gente chama de plasticidade, né? O que é plasticidade? Eu levei uma pancada na cabeça, vou levar outra até levantar de novo? Não, gente, você desvia. Pelo amor de Deus, não erra o mesmo erro mais uma vez. E aceite que uma coxa de retalhos pode ficar bonita. Não é porque o planejamento não saiu 100% como você planejou e talvez saia tão bonito quanto, mas aceite que algumas coisas podem ser um pouco diferentes e o resultado ser muito bom. Então, essa é a ideia do effectuation e que tudo que acontece na sua vida está no seu controle, está no seu comando. Você decidiu ser empresário, você decidiu o seu caminho. Aceite que tudo isso faz parte da sua vida. Se transforme, busque melhorar e sempre conto com o Sebrae. Eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite, Everton e Gil, e todos os agentes Ares, sempre estarei aqui para vocês e para todos os empresários. Gente,
Então era isso que eu quis passar para vocês. Rogério, espero que não tenha cedido muito tempo, eu estou com uma tela só aqui agora. E é isso aí, meus amigos. Boa, Márcio, obrigado. Depois eu vou pedir para o pessoal aí, quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma consideração, colocar no chat. O Márcio vai estar à disposição aí, respondendo todas as perguntas. Vou passar a palavra agora para o Rogério, que vai continuar o nosso bate-papo. Obrigado, Eberton. Obrigado, Márcio, aí, pela introdução ao tema, né, de como se preparar para esse 2021. Deixa eu localizar minha apresentação aqui, acho que já foi. Foi. Muito bem. Então, eu queria começar com essa frase provocativa que você possui 365 maneiras de escrever o seu 2021, né? Mesmo estando no dia 20, tá? Você ainda continua com no mínimo, 365 maneiras de escrever esse ano, tá? Quais você escolherá, tá? Então, inicialmente, o Eberton já me apresentou, né? Eu sou Rogério Cardoso, sou engenheiro de formação, engenheiro de telecomunicações, mestre em engenharia de produção. Tenho algumas pós-graduações em várias áreas, né? Da área de gestão, educação, computação. Estou no Sebrae desde 2016, completei 4 anos no final do ano. E atendo demandas na área de finanças, planejamento, operação e inovação, tá? Muito bem. Você já fez o seu planejamento para 2021? Momento de reflexão, né? Isso é uma pergunta. Evidentemente, os 90 participantes não terão condições de responder algumas questões que eu farei ao longo da breve apresentação, mas são provocativas para que você reflita, né? E aí eu sigo, né? Por que é importante planejar? Por que é importante planejar? Já que a provocação inicial desse encontro era o planejamento para o seu ano novo, o seu ano corrente de 2021. Bom, para pensarmos em planejamento, cabe uma outra reflexão, que é como que você dirige a sua empresa, tá? E essa figura, a qual tem uma pessoa num emaranhado de setas com direções totalmente divergentes, né? Sinaliza exatamente que eu posso estar perdido, que eu não tenho o caminho certo, que eu não sei qual o rumo que eu levo para fazer a gestão, dirigir a minha empresa. Planejar é olhar para o futuro, planejar é antever o futuro, planejar é pensar nesse futuro, né? Nós temos alguns clientes no Sebrae que, por exemplo, estou me lembrando de um especificamente agora, que o escritório dele fica num mezanino, fica ao alto e cercado de vidro. Então, daquele mezanino, ele consegue ter a visão da área comercial da loja, da área de produção, enfim, de toda a sua empresa. E isso é importante. Por quê? Porque dali ele faz um monitoramento, né? Isso é importante para qualquer gestor, né? As nossas salas, a sala da Gil, do nosso gerente, é toda de vidro, que ela vê o cenário que está acontecendo lá. E que, diga-se de passagem, na maioria do tempo, a porta está aberta. Eu vou falar alguns exemplos de planejamento, né? Vamos olhar essa imagem aí, a imagem de um churrasco, uma grelha de um churrasco, uma carne sendo preparada. E por que eu trouxe essa figura aí, né? O que um churrasco tem a ver com planejamento? Para ilustrarmos que um evento, um ato simples de um churrasco,
tem relação total com planejamento. Veja, eu me refiro ao planejamento como um checklist. Então, por exemplo, o churrasco, né, eu posso esquecer do gelo e a bebida vai ficar quente, esquecer de uma pessoa que é vegetariana e eu só levo carne vermelha, né? Notem que aí na grelha tem alguns legumes, alguns vegetais, e isso denota a flexibilidade e até um certo planejamento, tá? Então, um simples churrasco, se ele não for bem planejado, mesmo que seja só da minha família, os entes queridos, num fim de semana, se não tiver um mínimo planejamento, ele tende a dar errado, né? Essa outra ilustração, tá? Alguém se lembra do que é isso? Tá? É uma foto do time do vôlei, o Márcio falou muito bem aí do time do vôlei, né? Rogério. Pois não? Desculpa, eu vou te interromper, porque algumas pessoas não estão vendo a apresentação. Eu estou vendo, mas elas disseram que não tá, que viram a do Márcio, mas a sua não está aparecendo. Se você puder só conectar de novo, porque pode ser que resolve, já outras pessoas estão vendo, né? Perfeito. Everton, muito obrigado, tá? Diferente do Márcio, hoje eu não estou com 2 monitores, então eu estou só vendo a minha apresentação e foi muito oportuna o seu auxílio aí, tá? Estou interrompendo e vou voltar aqui e me dá um feedback se voltou. Deixa eu voltar. Então, gosto muito de ter 2 monitores, mas não é o caso agora. Voltou? Estão vendo? Principalmente quem não estava vendo, dê um feedback, por favor. Estão vendo sim, Rogério. Ok. Obrigado, Everton. Obrigado vocês que sinalizaram, tá? Eu não estou vendo o chat, por isso não posso interagir. Everton, me ajuda aí, Márcio também, né? Se tiver alguma outra demanda, alguma pergunta, principalmente, me ajudem, tá? Então, voltando na história do planejamento, né? Para quem não estava vendo, então a imagem anterior é uma carne na grelha, tá? E a imagem atual que eu estou transferindo a ideia ou relacionando a ideia de um evento a planejamento, ainda fazendo correlação de modo muito simplificado, planejamento, um checklist, tá? Uma lista de ações, uma lista de atividades que eu tenho que realizar para ter sucesso naquilo. Então, seguramente, nesse caso aí, uma celebração de campeonato, o Brasil foi tricampeão mundial de vôlei masculino, e aí é a foto da festa, da celebração. Então, vejam, o que vem à mente quando eu vejo uma imagem como essa, de uma comemoração de um título mundial? Qual foi o grau de planejamento que houve para que se chegasse a isso? Claro, não é só treino. Treino é uma das ações, é uma das atividades dentro do checklist de planejamento para chegar com êxito, com sucesso, numa vitória de um título mundial como esse, tá? A próxima foto, essa imagem, alguém sabe o que é? Essa é uma imagem trágica, uma imagem de um incêndio que nós tivemos. Nacional. Exatamente, muito obrigado. Tá? Um incêndio trágico, mega trágico do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Tá? Vejam, o que isso está relacionado com o planejamento? Né? Na verdade, a falta de as 2 imagens iniciais, um churrasco, um belíssimo churrasco na grelha. Estou tomando a liberdade de falar isso porque 7 e pouco da noite, quase 8 horas, né? Talvez ninguém esteja com fome no horário desse, e eu trago uma foto daquela espetacular de um churrasco. Então, nesse caso, talvez
façamos uma relação com ausência de planejamento ou ausência de verificação do checklist, que são as etapas do planejamento. Talvez uma etapa importantíssima que está lá no checklist que não foi cumprida, né? Então, a importância do planejamento. Mais uma foto, essa bem mais recente, também na linha trágica, eu dividi 2 de sucesso, 2 de não tão sucesso, né? E uma foto que tem uma pessoa transportando um cilindro de oxigênio na entrada de um hospital. Essa foto é recente, né? E apresenta aí o cenário que o estado de Amazonas e a cidade de Manaus viveu e está vivendo por conta disso. Que lições nós podemos relacionar com planejamento? Talvez houve falta de planejamento, né? Nós temos indícios, e aí os indícios, os painéis, os indicadores nos ajudam a criar insights, a remeter ao planejamento, a rever o planejamento, né? E, claro, não faltou indício naquele estado, naquela cidade, né? Nova onda da pandemia, incremento avassalador, enfim, uma série de coisas que podem nos ajudar num planejamento. Muito bem. O planejamento, como eu falei, é necessário uma empresa se planejar, é necessário monitorar painéis, observar os indícios, né? E como que você dirige a sua empresa? Eu trouxe aí 2 painéis e com 2 intuitos. Primeiro, dirigir, né, significa olhar para frente, né? Eu não consigo dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor. O retrovisor tem um papel fundamental. O retrovisor ele colabora em muitos momentos. Entretanto, eu preciso olhar para frente. Eu preciso me apoiar nos painéis. Claro, nem 8 nem 80. Essa foto, essa imagem é muito provocativa. Do lado esquerdo, o painel de um Fusca, né? Um painel de um carro antigo, né? Mesmo assim, na época, era a tecnologia que eu tinha. Então, eu tinha um velocímetro que marcava a velocidade e eu tinha um indicador de combustível. E aqueles 2 indicadores talvez fosse suficiente para muita coisa, né? Do lado oposto, nós temos o painel aí de uma aeronave, de um jato moderno com muita tecnologia, com muitos painéis, com muitos indicadores. Então, como que você pretende ou como você gostaria de dirigir a sua empresa? Nem 8, nem 80, né? Você vai fazer um mix dos indicadores, dos painéis, do que você precisa observar para fazer uma boa gestão para o seu negócio, a depender do porte, a depender das características do negócio, a depender do seu planejamento de onde você quer chegar, né? Por isso que eu disse olhar para frente. O olhar para frente vai te facilitar você enxergar para o rumo que você está querendo. E para isso, eu vou fazer uma breve explanação de um tema importantíssimo, né? Eu vou só deixar uma pitada de curiosidade para todos vocês e ficamos à disposição para dar atendimentos, orientações sobre essa temática, que é o tema de indicadores e metas. Então, como que eu estabeleço indicadores? O Márcio, na fala inicial dele, citou a necessidade de indicadores claros, metas precisas. Ok, como que eu faço isso? A primeira coisa é estabelecer objetivos. Então, defina objetivos. E objetivos, eu tenho objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. No planejamento estratégico, nós trabalhamos com objetivos de médio e longo prazo. A partir desses objetivos, crie indicadores, ou seja, crie reloginhos, crie painéis que possam indicar se você está chegando ou não no seu objetivo, né? E aí existem alguns exemplos que eu vou apresentar na sequência.
E defina metas. O que é meta? Meta é um valor que você, quando você olha para um indicador, quando você olha para um reloginho, você gostaria que aquele reloginho estivesse mostrando um determinado valor. Claro que tem metas que quanto mais, melhor, e tem metas que quanto menos, melhor. Isso é chamado de polaridade do indicador, né? Alguns indicadores, como o faturamento, quanto mais, melhor. E um outro indicador de número de quebras ou de percentual de perda, no caso de um restaurante que lida com alimentos perecíveis, quanto menor, melhor, tá? Então é importante esses 3 passos aí para chegar em indicadores e metas. Vamos passar rapidamente pelas 4 principais áreas de uma empresa. Quais são elas? As 4 áreas mais importantes de uma empresa, nós podemos dizer que são mercado e venda, que também engloba a área comercial, finanças, né, que é um dos corações, coração e pulmão, né, uma área super chave de qualquer empresa, independente do porte ou do segmento. Processos internos, área de processos, ou seja, como é que a engrenagem, como é que a empresa funciona, e a área de pessoas, a área de aprendizado, a área de conhecimento, né? Essas 4 áreas são áreas chaves, e a partir delas eu posso determinar, qualquer empresa pode estabelecer indicadores e metas. Exemplos de indicadores nessas áreas que nós mencionamos. Por exemplo, mercado e vendas. Aí tem apenas, eu citei apenas alguns indicadores, né? Vocês vão avaliar se faz sentido ou não, a partir do seu objetivo que você vai buscar, você vai criar um indicador e depois estabelecer uma meta para aquele indicador. Então, por exemplo, cumprimento de prazo de entrega, né? Você pode quantificar isso daí em porcentagem, e aí você estabelece uma meta. Não, eu tenho que, dependendo do negócio, dependendo do segmento, 90% dos pedidos precisam cumprir prazo de entrega. Você pode ser mais rigoroso. Não, 98%. Eu posso atrasar só 2% dos meus pedidos, né? Um restaurante do iFood, lembro aí, vou pegar o gancho e não estou fazendo propaganda, por favor, não confundam. O Márcio citou no iFood, existem fast foods, né? Existem estabelecimentos de fast food que têm uma recompensa pelo cumprimento do prazo de entrega do restaurante, do seu pedido, né? Prazo médio de recompra. Se eu sou uma indústria e eu tenho um conjunto de clientes que compram com uma determinada frequência, qual que é o prazo de recompra? De quanto em quanto tempo ele compra? Uma vez por mês? Uma vez a cada bimestre? E assim por diante. Então, eu posso monitorar isso daí. Desenvolvimento de novos produtos. Então, a nossa empresa pode, né, deseja desenvolver um novo produto semestralmente, anualmente, dependendo do tipo de produto, né, ou mensalmente. Tá? Então, dependendo do produto, eu posso estabelecer índice de satisfação, pesquisa de satisfação, NPS, tá? Então, são indicadores nessa área de mercado e vendas. Processos internos, prazo de geração dos relatórios gerenciais, estoque de segurança, pedidos incompletos ou errados, né? Então, número de pedidos que precisam ser refeitos, tá? Índice de produtividade. Então, qual a produtividade? Produtividade, número de pedidos por colaborador, faturamento por metro quadrado, faturamento por colaborador e assim por diante, né? E finanças. Dentro da área de finanças, nós temos inúmeros indicadores. Eu trouxe apenas 4 para ilustrar aqui. Então, margem de contribuição. Ou seja, eu tenho o meu faturamento, que é a soma das vendas de um período, eu deduzo os gastos variáveis, CMV mais as demais despesas variáveis, tudo isso. Então, ao deduzir isso, faturamento menos isso, eu tenho a margem de contribuição, um indicador super importante para finanças. Ticket médio,
Faturamento, como eu falei, né? Apesar de ser um indicador básico, né, banal, existem, nós atendemos, né? A equipe do Sebrae atende cliente que não sabe qual é o faturamento, que não registra as vendas, que não apura quanto foi o faturamento do dia, da semana, do mês, do ano, né? Não sei se talvez tenha algum microempreendedor individual acompanhando-nos. Nós estamos na época de declaração de imposto de renda da MEI. E é muito simples o processo, eu preciso saber qual foi o faturamento no exercício de 2020. Um outro indicador extremamente importante é a lucratividade. Então, eu preciso fazer o meu demonstrativo de resultado do exercício e apurar a lucratividade naquele período, naquele exercício. Por último, não menos importante, a área de aprendizado, gestão de pessoa e conhecimento. Então, alguns indicadores ilustrativos. O turnover, a rotatividade que a gente tem na empresa. O número de colaboradores certificados, por exemplo, se eu tenho uma prestação de serviço ou se eu tenho uma necessidade de certificar os colaboradores numa determinada temática. Por exemplo, se eu tenho um restaurante, eu preciso que o pessoal da cozinha, da produção, tenha certificação da vigilância sanitária. Por quê? Porque é lá que ele vai ver os procedimentos, como tratar com os alimentos, os cuidados, contaminação cruzada e assim por diante, né? Pontualidade da equipe. Eu tenho uma equipe pontual, né? Eu tenho uma equipe que chega muito atrasado. Qual a pontualidade, né? Existem muitas pessoas que faltam, né? O número de atestados que apresentam, o número de colaboradores que têm falta decorrente de problemas de saúde, enfim, tem inúmeros indicadores nessa área, e eu finalizo ali com acidentes de trabalho. Por exemplo, se eu tenho uma empresa um pouco mais estruturada, eu tenho que ter CIPA, eu tenho que ter uma comissão interna de prevenção desses acidentes. Muito bem. Notem que empreender não precisa ser chato, tá? Empreender é um processo dinâmico, né? É um processo que, como que eu posso me preparar para a atividade do empreendedorismo, da gestão? Primeiro, exerça planejamento, tá? Invista no seu time, invista no time, prepare e qualifique os seus colaboradores. Aprimore os seus conhecimentos em gestão. Então, participe dos programas que o Sebrae oferece. O Márcio citou um curso de importância ímpar aí. Eu também recomendo, eu não tive a oportunidade ainda que o Márcio já teve de fazer, está no radar, mas a gente sabe da importância do curso, né, da qualidade do curso, do seminário avançado em Empretec. E de novo, por último, não menos importante, conte com o Sebrae. Tá? Conte com o Sebrae, participe desses programas de qualificação para que você tenha sucesso no seu negócio. Era esse o meu recado, eu agradeço e estou à disposição aí para algum esclarecimento, ou nos vemos nos monitoramentos que se sucedem do programa Ali. Muito obrigado, ótima noite para todos. Show, Rogério, muito obrigado aí pela contribuição. Agradeço ao Márcio também pelo excelente bate-papo. Ó, se vocês ouvirem um bebê gritando aqui, é minha bebezinha, tá? A Peppa Pig tá rolando aqui. Eu já vi vários bebês aí também, ó. Tá com o nome de Fábio aqui, mas eu vi um bebezinho aí. Apareceu da Fúvia, então estamos em casa, viu? Esse é a mudança, né? Várias mudanças positivas que a gente consegue fazer tudo isso acompanhando outras questões. Mas, Márcio, Rogério, muito obrigado. Me coloco à disposição para fazer a conexão entre vocês e esse grupo de empresas que nós estamos acompanhando aqui. Como eu comentei com vocês, pessoal, o Márcio e o Rogério vêm para o time do Ali, eles vão dar todo o apoio para as empresas que os agentes locais de inovação estão acompanhando. Então, quando vocês lembrarem do Sebrae, vocês vão
com certeza ter contato com esses dois nomes. Então, isso é super, super importante. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando no chat aqui. O Márcio e o Rogério, eles estão atentos, vão acompanhar o nosso chat, vão responder algumas perguntinhas. E foram questões extremamente importantes e relevantes para a gente começar a pensar em 2021 de uma maneira mais estruturada. O tempo aqui é muito curto, a ideia, de fato, é fazer uma sensibilização para a gente se aprofundar, né? Quem tiver interesse, procure o seu agente local de inovação, fala, putz, eu queria conversar com o Márcio, queria conversar com o Rogério, queria conversar com alguém do Sebrae, porque eu já fiz um planejamento, mas eu queria uma segunda opinião ou algo do tipo, então contem com a gente para ajudar nesta construção e nessa avaliação. Eu vou partir agora para a nossa próxima pauta, que é uma pauta muito bacana porque a gente mostra vários casos, né? A gente vai apresentar alguns casos de empresários que participaram do programa Ali em ciclos anteriores, né? E participaram de outros produtos também. Mas antes eu queria comentar, na verdade eu queria convidar a empreendedora Dora. Vamos ver se a Dora tá por aqui. A Dora faz parte do programa Ali, mas ela iniciou um relacionamento com a gente lá atrás, né, Dora? E você topou fazer parte do programa Ali agora com a gente. E a Dora, ela, além de estar fazendo o programa Ali este ano, né, em 2021, em 2020 ela participou de um projeto do Sebrae super bacana, né? Primeiro um projeto online, né, Dora? Isso mesmo. E depois participou de uma capacitação, na verdade, uma assessoria que o Sebrae tem, chamada de Sebrae Tech, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Sebrae Tech, o que é o Sebrae Tech. Vamos falar de um outro programa do Sebrae chamado Ganhos Rápidos, que pode ser uma oportunidade para ajudar vocês também. Então, vou dar alguns minutinhos aí para a Dora compartilhar com a gente como é que foi essa experiência, Dora. Enquanto você fala, eu vou subir a foto que você me mandou aqui da sua empresa, pode ser? Pode ser. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos sim. Então, eu participo já do Sebrae há vários anos, já participei de outros eventos e participei, inclusive, com o Rogério, participei da Maratona de Vendas e com a Mônica também eu fiz um planejamento de marketing. E assim, as coisas foram acontecendo. Então, a minha loja era uma loja grande, mas que não tinha, assim, muita visibilidade. E eu não entendia, né, o que estava acontecendo, assim, não era uma loja visível. As pessoas viam as outras lojas, mas não viam a minha, né? E aí, depois que eu comecei a participar da Maratona de Vendas, veio essa oportunidade e eu ganhei o desenvolvimento da minha fachada externa e também um design de interior. Então, vocês estão vendo aí a minha loja antigamente, né? E com esse programa, eu participei, são pessoas especializadas, ela fez todo um trabalho, foi a Adriana, que era também é da ITEC, né? Acho que é Senai o dela. Senac. E o que aconteceu? Ela mostrou para mim, olha, Dora, a sua loja não informa o que você vende, não mostra nada. Ela fez, assim, todo um estudo e me mostrou que eu precisava mudar. E eu fiz, apostei no que ela me passou, foi muito interessante, ela tem toda uma metodologia, e depois ficou assim. Pode. Aí, essa é a primeira parte, a fachada interna. Hoje passa muito carro na frente da minha loja e eu percebo que quando tem fila eles ficam lendo o que está lá dentro escrito, que são os produtos que eu vendo. Eu não tinha apresentação nenhuma.
da minha loja, né, do que eu vendia. E assim, hoje mesmo um cliente entrou e falou assim, nossa, a sua loja era muito apagada, não era visível, e agora eu sei o que você vende, os clientes estão elogiando, e estou captando novos clientes. E essa vai ser a fachada externa que a semana que vem fica pronto. Uns conselhos que a Adriana me deu, falou assim, Dora, você invista, não tenha medo de investir e escolha o melhor. Não coloque qualquer pessoa para fazer a sua fachada. E assim eu fiz. Então, eu estou vendo que deu resultado, estou feliz. A loja mudou, o ânimo da gente parece que muda, assim, é muito legal, uma experiência muito bacana. E o que é melhor, né? Está revertendo em faturamento para a minha loja, né? As pessoas foi exatamente o que ela falou, olha, você vai trazer novos clientes, e é uma verdade, agora as pessoas estão vendo, passam lá, e eu não fazia, é aquela velha história, né? O elefante estava passando na minha frente e eu não estava enxergando, e com essa mudança, a primeira parte, depois eu vou fazer a parte de design de interior, porque o custo não é tão barato assim, mas eu garanto para vocês, valeu muito a pena, e pelo retorno que eu estou tendo dos clientes, e financeiro também, está valendo muito a pena. Obrigada, agradeço muito ao Sebrae, tenho assim, um respeito enorme pelos profissionais do Sebrae, todos com os quais eu já me relacionei sempre contribuíram de alguma forma. Hoje eu participo do projeto Ali, e o João é maravilhoso, então eu agradeço muito e estou feliz. Obrigada pela oportunidade, Everton. Que legal, que legal. Muito obrigado, Dora. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Eu acho que a minha tela está aparecendo duplicado, né? Mas é porque eu vou apresentar. E eu já vou contar para vocês o que foi que a Dora fez, que é o Sebrae Tech. Já vou contar para vocês o que é, como é que funciona, porque a gente tem esse produto de uma maneira reduzida, não dá para atender todos, né? Mas a gente tem alguns produtos de saldo. Eu vou contar um pouquinho mais como é que a gente consegue utilizar aí esse tipo de atendimento do Sebrae, mas antes eu queria mostrar, tem 2 outros vídeos de empresários que também fizeram parte do Ali no ano passado, e agora também fizeram parte de outro projeto, que é o projeto do Sebrae Tech. Eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo, que é o vídeo da Dani. Antes de compartilhar, eu queria só ver se vocês estão ouvindo, se o Márcio ou o Rogério puder confirmar se estão ouvindo. Olá a todos os empresários. Sim. Sim? Estão ouvindo? Beleza, então eu vou só fechar o meu microfone aqui, vou colocar ela para falar, para vocês ouvirem um pouquinho o depoimento dela também, que também participou desta solução. Olá a todos os empresários que estão na reunião. Eu sou a Dani, do Estúdio de Pilates, muito prazer. Eu queria começar agradecendo ao Everton pelo convite. Tudo que eu tive do Sebrae na vida do meu negócio sempre foi muito importante, muito benéfico, então poder falar desses projetos é sempre um prazer. Então, obrigada, Everton. Eu vou começar falando então do Ali. Na verdade, o Sebrae já participa da vida do estúdio desde o comecinho, então quando eu decidi abrir o negócio, eu fiz a consultoria, mas até então era mais da parte burocrática, que eu não entendia muito, e aí o tempo passou e chegou o Ali. E eu fiquei sabendo do Ali, na verdade, através de um amigo, eu nem sabia no começo do que se tratava direito. O meu amigo falou, Dani, tem um projeto no Sebrae que é assim, 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 é a sua cara, mas você tem que estar na reunião hoje para se inscrever às 19 horas. Em Poá, e isso era tipo 18h30. Aí eu só peguei minhas coisas, cheguei lá meio perdida, não sabia direito, aí conheci os agentes, inclusive o Gustavo, que depois foi meu agente no estúdio. A reunião foi incrível, eu adorei, me inscrevi, fiquei super ansiosa para saber se eu ia participar. Aí o estúdio foi escolhido e aí a gente começou. A gente deu início no finzinho de 2019. E tava tudo lindo, fluindo, a gente seguindo o cronograma certinho. Aí veio a pandemia. Então ter o Ali em meio à pandemia foi extremamente importante para mim também.
Então, mesmo com a pandemia, a gente decidiu seguir o cronograma certinho, a gente manteve as reuniões online. Então, a gente já tinha feito bastante coisa. Então, já tinha uma bagagem, né, do que o Gustavo tinha me passado. Então, a gente conseguiu usar tudo para me ajudar no tempo de pandemia. Então, na questão de inovar em tempo de pandemia, em tempos de pandemia, o Ali foi importantíssimo. Então, a gente usou várias ferramentas, a gente mudou algumas coisinhas que a gente estava traçando para me ajudar nesse momento. Então, tudo que eu tinha no presencial, eu tive que levar para online, tive que planejar isso, divulgar isso, e a gente conseguiu usar ferramentas. No fim, deu certo, a gente conseguiu manter uma receita ok para sobreviver ao tempo de crise. No fim, o Gustavo ainda escolheu o estúdio para ser o case de sucesso, e foi muito gratificante. Só tenho a agradecer mesmo. Então, e além, assim, do tempo de pandemia, que não tem nem palavras, mas tudo que a gente estava projetando antes de acontecer a pandemia, a gente também conseguiu colocar em prática. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma lojinha de moda fitness dentro do estúdio, eu tenho uma estagiária da CIE, a gente mudou vários processos para facilitar a dinâmica aqui dentro. Então, tudo isso veio do Ali, veio das reuniões. Então, assim, os resultados foram muito bons, principalmente para as minhas receitas, né, em tempos de pandemia, mas também, fora isso, me ajudou muito. E aí a gente encerrou o Ali e depois veio o Eberton e me convidou para participar do Sebrae Tech, que foi um presentão, porque pós-crise, se eu fosse fazer isso por fora, com certeza não seria um momento financeiro para eu conseguir. Então, através do Sebrae Tech, eu consegui participar, o estúdio conseguiu participar, e a gente fez sobre design de interiores e fachada. E aqui no estúdio eu sou muito cuidadosa com isso, eu sou totalmente amadora, mas eu gosto muito desse tema, desse assunto, e eu gosto muito de cuidar da estética do estúdio. Então, ter um olhar profissional foi, assim, sensacional. E o produto que eles me ofereceram também, então foram várias reuniões, a gente seguiu o cronograma, e ele avaliou espaço por espaço no estúdio e me ofereceu um projeto com várias mudanças para eu melhorar o espaço. Algumas pequenas coisas eu já consegui fazer, algumas maiores ainda não, por conta da parte financeira mesmo que eu estou me organizando, mas certamente é algo que eu vou usar e é algo que está no meu radar para eu fazer assim que for possível. Então, o resultado foi muito bom, um profissional muito competente, muito atencioso. Então, além dele ter o olhar dele, ele entendeu o que eu queria do meu negócio também. Então, ele colocou muito de mim no projeto, isso foi ótimo. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. O Sebrae sempre ajudou de forma positiva, sempre, todos os projetos. Eu super indico para todos os empresários que eu conheço. Então, o que eu indico para vocês é comprem muito post-it, que vocês vão usar muito. Sigam o cronograma, porque os agentes são bravos. Brincadeira. Mas eles são essenciais, seguir o cronograma é importante, eles têm muita coisa para passar, as ferramentas são incríveis, então vale muito a pena, tá bom? Obrigada, pessoal, e boa sorte para todo mundo. Boa, galera. Essa é a Dani, ela tem também um estúdio de Pilates lá em Suzano. Também fez parte desse projeto junto com a gente. Eu vou passar só mais um vídeo que coincidentemente também é de um outro estúdio de Pilates aqui de Mogi, e depois eu já conto para vocês aí o que é o Sebrae Tech, como funciona. Eu sei que tem pessoas aqui assistindo que também fizeram parte do Sebrae Tech, foram contemplados aí com essa assessoria, então depois comentem aí pra gente, mas é super legal. Vou mostrar o outro vídeo e aí a gente já volta para bater um papo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberta, sou fisioterapeuta e eu tenho um estúdio de Pilates localizado no bairro de César de Souza. Bem, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o Ali, né, do Sebrae. Bem, no início foi difícil eu entender que o empreendedor, qualquer empreendedor, tanto aquele que vende uma roupa como aquele que dá aula de Pilates, ele sempre vai ter o mesmo processo, né? O que vai diferenciar muitas vezes é o produto que você entrega, mas os processos sempre serão os mesmos. E o que acontece? A gente, quando empreende, a gente não tem noção nenhuma de como a gente está empreendendo, a gente é o marketing da empresa, a gente é o financeiro, a gente é o RH, que nem fala mais RH. No meu caso, eu dou aula, né, e administro os funcionários.
Então a gente fica muito perdido em relação a isso, e muitas vezes a gente acaba não vendo a importância ou mesmo um norte para onde a gente deveria direcionar, né, o nosso atingir, né, o que o nosso produto pode atingir. E o Ali veio muito para ajudar nisso. Sou muito agradecida ao Eberton, ao Sebrae, e principalmente, né, a Carol, que me acompanhou, pois foram alguns encontros em que a gente conseguiu identificar muitas falhas que existiam no estúdio. Muitas vezes a gente não tem noção, né? Então, na hora que a gente senta e vai ver aonde está o erro, a gente percebe que tem muita coisa que talvez está caminhando, dá para melhorar, e tem muita coisa que está muito errada. Então, eu acho que um olhar, né, de um profissional externo e principalmente gratuito é sensacional. Foi assim, porque o empreendedor sempre ele vai querer ver os custos, né? Então, tendo algo gratuito foi primordial. Fiquei muito feliz quando a empresa foi selecionada. E assim, a gente foi melhorando muitas coisas dentro do estúdio. Sou muito agradecida, aprendi demais com relação aos encontros, né? Então, peço a vocês, a quem participa do Ali, tentar conseguir sempre atingir esses objetivos, né? Então, a cada encontro é dada uma tarefa. Então, se dediquem, sabe? Vão atrás, busquem, porque o resultado vem e é fantástico, né? E é algo que você aprende, né? Então, você, às vezes, um processo que você aprendeu, um exemplo que eu dou em relação à dor do meu aluno. O aluno reclamava de uma reposição. Então, a gente, o que você pode fazer para melhorar? Então, a gente aprende isso e depois você consegue jogar esse processo para alguma outra coisa que não está legal dentro do seu negócio. Então, assim, muito legal vocês que foram, né, foram selecionados, estão participando, se dediquem, façam mesmo todas as tarefas, porque eu posso ter certeza, e eu sou aqui a prova viva de que o resultado vem, tá bom? Parabéns a todos vocês, e precisando qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá bom? Tchauzinho. Boa, pessoal, essa foi a Roberta, né? A Roberta também fez parte do programa Ali junto com a gente no ano passado. Só comentando um pouquinho da experiência que eles tiveram, eu tenho certeza que se eu abrir aqui os microfones, a gente também vai ter depoimentos maravilhosos aqui sobre como foi o atendimento de vocês com o programa Ali, mas é sempre bom a gente reforçar, né, e falar sobre esse tipo de atendimento, evidenciar a importância do comprometimento de vocês também para a gente chegar nos resultados que a gente está buscando. Agora, eu queria apresentar para vocês duas oportunidades, na verdade, são dois programas que o Sebrae tem. Um deles é o Sebrae Tech, né, que vocês já ouviram falar, acho que tem outros colegas aqui que participaram também, que é um programa onde o Sebrae ele faz a contratação, deixa eu voltar aqui, onde o Sebrae ele faz a contratação do Senac e do Senai para executar algumas ações que fogem do escopo do Sebrae, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, como a Dora trouxe para a gente. O Sebrae, o know-how dele não é em desenvolver projetos para melhoria de fachada. A gente sabe o que uma fachada precisa ter para ser boa, para ser atraente, né? Mas não é a nossa expertise. Então a gente contrata uma empresa e disponibiliza o serviço dessa empresa para os nossos clientes. Isso, até antes da pandemia, o Sebrae contratava e o Sebrae arcava com 70% do valor desse projeto e 30% era de contrapartida do empreendedor. Com a pandemia, o Sebrae, nossa diretoria, decidiu arcar com 100% do valor deste projeto para o empreendedor. Isso aconteceu em 2020 e acontecerá também em 2021. Só que a nossa unidade aqui do Alto Tietê, nós temos um limite disponível disso, né? Então, a gente tem um comitê aqui no Sebrae que avalia as empresas que fazem a solicitação desse atendimento, onde nós avaliamos o quanto de relacionamento essa empresa já teve com o Sebrae, quais os programas e projetos que elas já participaram, né? E um ponto que pegou muito, né, para o desenvolvimento do Sebrae Tech com essas empresas foram o envolvimento delas com o Ali, né? Isso sempre foi
um ponto importantíssimo para a gente avaliar aí, para a gente decidir se essa empresa ela poderia fazer parte desse projeto junto com a gente. Então, o Sebrae Tech, se você tiver interesse, se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com o seu agente. O seu agente, ele tem todas as informações de como é que funciona, o que precisa, quais são os requisitos. Ele traz o seu nome para a gente e a gente coloca você assim para avaliação desses critérios, para a gente saber se conseguimos atender a sua solicitação. Então, se você se interessou, quer saber um pouquinho mais, né? A gente tem, além desses temas, ó, vou mostrar para vocês aqui só do Senac, mas tem desenvolvimento de fachada, tem vitrine, tem 5S, tem uma série de temas aqui super bacana, e o Senai tem um portfólio gigantesco, desde desenvolvimento de aplicativo, elaboração de e-commerce, uma série de coisas aí que pode ajudar vocês. Outro produto, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês é também uma assessoria realizada pelo Instituto Lean, em parceria com o Sebrae, chamado de Ganhos Rápidos. É um projeto super bacana que acontece em 2 semanas, onde esse projeto tem o objetivo de, primeiro, te ajudar a melhorar os seus processos, junto... Ó, o bebê tá chorando aqui, ó, vocês estão ouvindo, né? Junto com os seus processos, te ajudar também a melhorar, além de melhorar esses processos, a encontrar gargalos e fazer planos de ação onde o consultor vai te acompanhar no desenvolvimento dessa solução. Esse programa também é 100% subsidiado pelo Sebrae. Depois, o seu agente local de inovação pode compartilhar com você um link que explica em detalhes como funciona esse projeto. Para quem não está no Ali, tá, pessoal? Como é que eu vou pedir para o meu agente local de inovação se eu não estou participando do Ali? Pode me mandar, eu mandei o WhatsApp para vocês, então pode entrar em contato com o Sebrae também pelos telefones, todos os canais, que a gente dá essa orientação, fala como funciona, que também é um projeto que alguns empresários que estão participando do grupo do Ali esse ano já estão sendo contemplados, tá? Então, se alguém tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, conversem com o seu agente local de inovação ou procure o Sebrae. Então, são essas 2 oportunidades, Ganhos Rápidos e o Sebrae Tech, tá? São oportunidades super bacanas, super válidas, né? Eu poderia compartilhar com vocês aqui, tem uma série de fotos de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de site, desenvolvimento de quiosque, fachada, melhoria de ambiente interno, né? Todo o projeto, como é feito, outra fachada aqui super bacana. Esse foi um projeto de 5S, olha como era antes, como ficou depois, o outro de antes e depois. Então tem um monte de casos aqui que a gente poderia compartilhar com vocês e mostrar essas experiências. Mas eu vou deixar essa pulguinha aí, né, para que vocês entrem em contato com o seu agente local de inovação, que ele vai fazer a ponte entre você, o Sebrae, vai passar para a gente, vai passar para mim, para o Rogério e para o Márcio, e a gente vai alinhando isso para poder te atender e a gente poder ter, daqui a alguns meses, você dando depoimento também, igual a Dora deu para a gente, onde, putz, eu fiz o projeto e me ajudou a aumentar as vendas, porque o Sebrae Tech e esse programa Ganhos Rápidos e também o Ali é para te ajudar a emitir mais nota fiscal. Se não está te ajudando a emitir mais nota fiscal, alguma coisa a gente precisa melhorar. Tem que ser um projeto prático e tem que fazer sentido para vocês, e por isso que a gente pede aí o comprometimento de vocês, tanto com o programa Ali nas outras ações que nós vamos fazer juntos. Já falei bastante, já falei um montão aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Fer e para a Janaína, que são as nossas representantes do Ali, que tem um recadinho super rápido para vocês aí, mas um recadinho do que a gente precisa de vocês agora. A gente está na reta final, né? Estamos do meio para frente. O que a gente precisa de vocês agora para chegar no final do Ali com os resultados que a gente
que a gente se comprometeu a conseguir. Fer e Jana, tá com vocês aí a palavra. Oi, pessoal. Para quem não... Eu não sei se todo mundo estava presente na hora que a gente se apresentou logo no início. Todo mundo me escutando? Sim, Fer. Então, eu sou a Fernanda, né? E vou deixar a Jana se apresentar também. Nós estamos como Ali e nós duas estamos representando os demais Alis, né? Que nós somos em 8. Jana, quer falar alguma coisa? É bem amigos da Rede Globo, é isso que eu quero falar. Para quebrar o gelo aí, pessoal. Eu falo assim, brinquei assim, porque eu tenho o apelido aí de Galvão Bueno no grupo, né? Então, eu falei, vou quebrar o gelo aí. Quero agradecer a participação de todos, tá? Parabéns aí pela participação, iniciativa. Nós estamos aqui para sempre ajudá-los, né? Esse é o nosso intuito, principalmente como empresário, principalmente, lógico, né? Mas como ser humano também. E é isso aí. Agora é com você, Fer. Valeu, Jana. Pessoal, eu também gostaria muito de agradecer a vocês que estão até agora aqui presentes. São 2 horas de reunião, né? A gente sabe que o dia é cansativo, então isso demonstra bastante o comprometimento de vocês com a gente, com o programa, com o Sebrae, e a gente leva muito em consideração isso. E agradecemos muito, nós batemos aí 90 pessoas durante a reunião, que é um número bastante considerável, então nós só temos a agradecer mesmo vocês, tá? E aí, falando em comprometimento, a gente gostaria bastante de reforçar a questão do comprometimento. Eu não sei se vocês já repararam, eu vou compartilhar com vocês o nosso cronograma do programa, que vocês já devem estar cansados, inclusive, de visualizar isso, porque nós sempre mostramos isso para vocês, né? Só me sinalizem se vocês vão visualizar aí, por favor. Todo mundo visualizando? Sim, Fer. Ok, Fer. Legal, ó. Hoje nós estamos no encontro, estamos finalizando a semana do encontro individual 3, né? Então a gente já está na parte final do programa, onde efetivamente, a partir desse momento, a gente acredita que vocês vão colher mais os frutos que vocês plantaram no início do programa, tá? Então é importantíssimo o comprometimento de vocês com as tarefas, com as reuniões, que vocês consigam se manter pontuais. Porque também, eu não sei se vocês repararam, mas os encontros, eles são muito vinculados uns aos outros. Então, por exemplo, hoje essa semana a gente está finalizando o encontro individual 3, e para que vocês consigam realizar o encontro coletivo 4, que é aquele mini grupos, vocês precisam ter passado pelo encontro individual 3, que é o acompanhamento do protótipo, tá? Então, a gente percebeu um pouco que o protótipo deu uma assustada no pessoal, mas foi algo que, com o decorrer da semana, vocês acabaram percebendo que ele era totalmente palpável, possível de ser feito. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que, se vocês, por exemplo, se sentirem inseguros com alguma etapa do programa, não deixem de procurar o Ali de vocês, porque a gente está aqui sempre para ajudar. O que não dá para acontecer, de repente, vocês deixarem de fazer alguma etapa, porque quem acaba perdendo, né, um pouco do viés aí do programa são vocês, tá? Então, as nossas próximas etapas aí, a gente vai ter um encontro coletivo na semana que vem, com pequenos grupos de empresa, e depois a gente já parte para o encontro individual 4, e início de março a gente está finalizando o programa, então a gente tem praticamente aí 1 mês e meio para concluir o programa. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Então, é nesse momento que a gente vai realmente começar a perceber, a colher os frutos. Essa semana, por exemplo, eu estava com uma empresa onde eu perguntei para ela assim, e aí, o que vocês conseguiram ver alguma coisa de diferença? E tem empresa que, dependendo do problema que está sendo trabalhado, a empresa ainda não consegue ver, precisa de mais algum tempo, e é natural isso também. Tem empresas que já conseguem ver mudanças. E essa empresa, por exemplo, ela falou assim, sim, consigo, eu estou conseguindo folgar de domingo.
Falei, olha que sensacional, qualidade de vida, gente, porque afinal de contas, a gente espera que vocês tenham qualidade de vida também para que vocês consigam ser mais produtivos, tá? Então, esse momento a gente vai começar a colher essas coisas. Então, é importante que o comprometimento de vocês esteja mais forte do que nunca, que vocês se motivem mais do que antes, porque a partir de agora a gente vai conseguir ver mais esses resultados, tá? E sempre lembrando que a gente está com vocês. Tá com dificuldade? Chama a gente. A gente está aí praticamente 24 horas. Dormindo, talvez eu não consiga responder, mas acordando lá 7 horas da manhã, ó, a gente está respondendo vocês, ok? Jana. Então, pessoal, e também gostaria de ressaltar aqui a importância de responderem, né, a importância da comunicação. Por exemplo, responder o WhatsApp, responder as mensagens, a participação do grupo, né, que a gente monta um grupo aí com as 20 empresas, então é um network, então participem, interajam, que é muito importante isso, né, porque às vezes, também não perder aquele time do insight, né, das ideias, tal, então é muito importante isso também. E resgatando aí a memória de vocês, né, eu acho que o Márcio falou muito legal, me contemplou muito a minha ideia aqui também, resgatar a memória de vocês de quantas crises vocês já passaram, então segura firme, vai passar por essa aí é mais, assim, é mais especial, vamos dizer assim, porque são coisas novas, né? Esse vírus aí, a gente não sabe nada, são informações, ideias cruzadas, e muito assim, confuso. Mas nós vamos passar, porque eu acredito que uma das características do empresário... Fer, você pode colocar aquela imagem para nós? Dá ou não? Deixa eu ver se está aqui, Jana, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Uma das características do empreendedor é o quê? A resiliência. Não tem jeito, pessoal. Vocês são resilientes. Então, tenha isso em mente, no coração, na cabeça, no pé, né? Cabeça, ombro, perna e pé. Que vocês são resilientes. Então, vocês vão passar por essa crise, tenho certeza, isso não duvido. Vai se preparar para uma próxima. Porque é isso daí. Essa é a nossa constância. Eu não sei, eu tinha preparado uma imagem aí, mas acho que não deu, né, Fê? Eu não estou conseguindo abrir. Sem problemas. Depois a gente compartilha aí nos grupos, tá bom? Pessoal, muito obrigada e passo a palavra para o Eberton aí. Show, meninas. Muito obrigado. Representaram muito bem os outros agentes locais de inovação, que estão todos aqui na escuta. Deixa que no próximo encontro eles falam, né? Mas, pessoal, eu queria só reforçar um ponto que é a nossa lista de presença. Quem ainda não respondeu a lista de presença, os Ales compartilharam no grupo, tá aqui no chat também, coloquem lá para você receber um certificadozinho que você participou deste encontro junto com a gente, vai direto para o seu e-mail, tá bom? É importante a gente ter esse registro. Galera, terminamos no horário, né? A gente estendeu um pouquinho, a ideia era 1h30, ali 1h40, mas eu acho que foi super válido. Agradeço todos vocês que participaram, que estiveram junto com a gente, que estão junto com a gente. Quem não faz parte do programa Ali, ficou curioso de saber o que é esse negócio do Ali, como é que funciona, né? Podem entrar em contato com a gente. Eu mandei e-mail para todo mundo que fez a inscrição, então vocês têm meu e-mail, tem o meu telefone, pode ligar no Sebrae para vocês fazerem a sua inscrição. Esse programa ele vai ter um novo ciclo em março, né? Então nós vamos ter mais 160 empresas. Maia, pessoal, desculpa, é que a minha bebê pegou um negócio de vidro aqui. Mas nós vamos ter mais 160 empresas que vão participar com a gente, né? Então, logo, logo a gente vai fazer esse convite para vocês. Em casa é assim, ó, você fica todo doidinho, né? Mas deu tudo certo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Márcio, Rogério, a equipe dos agentes locais de inovação e principalmente a todos vocês empreendedores, viu? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite, bom descanso e contem com a gente. Tchau, obrigado, gente. Tchau, pessoal, obrigadão. Tchau, gente, valeu. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.
Até a próxima, gente.